As notícias do dia. Você confere agora no Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olá, boa tarde. 6h02 e aqui pela Rádio Vale na 99.1 FM está começando o nosso Conexão 99. Pônei cena nos nossos controles operacionais. Do outro lado, você, razão do nosso trabalho. Nosso WhatsApp 2023 1397. Boa noite para você que está chegando em casa, para você que está se preparando para sair para o trabalho, para a escola, para a universidade. Boa noite para você que está ligado aqui na 99.1 FM e no nosso Conexão 99. Neste momento, 12 graus é a temperatura, sensação térmica de 11 graus. Temos aí chuva 0%. 0% a possibilidade de chuva nesse momento. A umidade, só que a umidade, gente, está batendo nas alturas, 90% é a umidade relativa do ar. A gente esperou, eu pelo menos torci a tarde toda por um ventinho que dissipasse essa cerração que virou depois, em alguns momentos, um chuvisqueiro, na verdade, né? Agora, como eu falei, 12 graus. E vai continuar assim. Na quinta-feira teremos aí uma temperatura um pouco melhor, chegando a 17 graus. Mas a madrugada vai variar aí entre 8 e 9 graus. E amanhã teremos sol entre nuvens e tomara que não tenhamos essa cerração tão pesada como aconteceu hoje. Olha, hoje foi surpresa atrás de surpresa no Brasil inteiro. A Câmara aprova uma moção ao presidente Trump como melhor presidente do mundo. Câmara Federal, Congresso Nacional. Depois, não precisa ninguém fazer campanha para dizer que eles são péssimos, né? Nossos funcionários em Brasília estão cada dia pior. Eu particularmente, voto pela demissão de todos, sem sobrar nenhum. Por outro lado, por justa causa. Por outro lado, o presidente Trump aí continua debochando da soberania brasileira, inclusive exigindo, né, que se deixe o ex-presidente em paz, dizendo que estão sendo perseguidos, enfim. E para piorar, taxou os produtos brasileiros em 50%. Quero só ver como vão se comportar os parlamentares, esses funcionários que estão lá naquela cabeça separada do corpo, porque eu concordo em gênero, número e grau, quando o doutor Eliseu Gomes Torres diz que Brasília é uma cabeça separada do corpo. Eles não enxergam, não veem. E aquilo que eu disse ontem, eu volto a repetir. Em Brasília, dentro do Congresso Nacional, não existe um projeto de Brasil. Existe um projeto de poder. É algo inacreditável com o Brasil, os estados, os municípios precisando de tudo que estão precisando e os nossos parlamentares, esses funcionários que a gente paga e paga muito bem para se preocuparem com seu próprio umbigo e seus próprios projetos e planos de poder. Uma vergonha completa e irrestrita o que está acontecendo em Brasília. Jair, trazendo o assunto para a Cachoeira do Sul, foi formada, a gente já falou, uma comissão na Câmara, uma comissão parlamentar para analisar aí o projeto do FAPES, que muda as regras de aposentadoria, né, e também as de pensão do funcionalismo público municipal. E hoje essa comissão, formada aí pela vereadora Daniela, pelo vereador Alex, que é o relator, e pela presidente, a Juliana Spolidoro, fizeram uma reunião. Né? A comissão fez uma reunião com os representantes dos sindicatos do funcionalismo. E é com eles que nós vamos conversar no programa de hoje para saber o posicionamento de cada um deles e quais as justificativas. Todos eles concordam numa coisa. Eles pediram que esse projeto seja retirado. E o nosso primeiro entrevistado desse programa de hoje é o Léo José de Oliveira Gomes, ele que é da Comissão de Funcionários, né, também com anos de carreira dentro da prefeitura, concursado, que esteve lá hoje também representando, inclusive, o funcionalismo e o Sincasul. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão 99, uma boa noite para você. Parece que numa coisa todos os sindicatos concordam, a retirada imediata desse projeto da Câmara Municipal
principalmente sem ter tido uma ampla e restrita discussão a respeito do que isso vai impactar na vida do funcionalismo público municipal. Boa noite, Dalcira, boa noite aos ouvintes da Rádio Vale. É exatamente o que você disse, né? Os sindicatos concordam, a gente, como tu bem disseste, eu faço parte de uma comissão que a gente criou dos servidores, inclusive a gente em contato com o Sincasul, hoje a convite do Sincasul estive também na reunião com os vereadores, e a gente foi para apresentar, acompanhar, e a gente tem a nossa intenção é acompanhar, porque a gente está a gente vê com preocupação, e é exatamente isso, os 3 sindicatos concordam na retirada do projeto. Hoje foi apresentado pelo advogado Kader, advogado pelo Sincasul, a questão de que seja retirado o projeto, ou que seja retirado pelo menos a urgência do projeto, para que ele seja amplamente discutido, como tu disseste. E a gente vê com preocupação que ele não seja debatido o suficiente e que ele não resolva o problema do FAPES. Então, a nossa parte do funcionário, a gente levou esse problema também para o Sincasul, a questão de a gente querer que ele fosse debatido, que fosse feito alguns cálculos e um impacto financeiro sobre o projeto, né, antes de que seja votado ou que seja analisado essa aprovação desse projeto, né? Pois é, porque, na verdade, a gente conversou, inclusive com a secretária Rita Gars, com pessoas da prefeitura ligadas a esse projeto, era de que isso seria a salvação do FAPES, a economia que a prefeitura teria com relação a esse depósito, né, feito, porque pararia o depósito sobre as vantagens do servidor, né, tipo hora extra, tipo, seria, na verdade, o salário base, né, que seria descontado o FAPES, e a economia seria enorme para os cofres da prefeitura. Mas essa economia é para a prefeitura ou, de certa maneira, essa economia impacta também nos recursos do FAPES? Dalcira, pelo nosso acompanhamento, discussão entre nós, servidores, que acompanhamos o FAPES com preocupação com a situação do fundo, e pela experiência que a gente tem ao longo dos anos de casa, não sou só eu que estou falando isso, é uma ideia que a gente debate entre nós, os funcionários mais antigos, que tem uma larga experiência no assunto FAPES. A nossa preocupação é que sejam vistos todos os pontos. Por exemplo, a ideia de se tirar os valores, tanto a parte do funcionário, que isso aí realmente seria um desconto a menos para o funcionário, mas o que a prefeitura visa é retirada principalmente da parte patronal, sobre as verbas não incorporáveis da prefeitura, ele alivia o caixa da prefeitura, realmente. Mas a ideia apresentada é como se isso reduzisse o índice do patronal do FAPES, que hoje está liberando 60%. Qual a nossa preocupação? Foi visto que, ao mesmo tempo que retira-se da projeção futura de um cálculo atuarial esses valores para futuras aposentadorias, reduzindo assim talvez o índice, só que reduz hoje com a parte que não será descontado do funcionário, mas a parte da prefeitura, 150 mil dos funcionários e 750 mil que a prefeitura deixaria de pagar mensalmente para o FAPES, uma importância de mais ou menos 900 mil entrando a menos no FAPES, a gente gostaria que visse com cuidado isso aí, porque realmente retornaria esse cálculo suplementar que a prefeitura paga hoje, está incluso o valor que amortiza o déficit atuarial. Então, joga o índice de novo para cima. Então, uma coisa, teoricamente, anula a outra. Então, a nossa preocupação é que seja feito isso, só pode ser apontado através de um cálculo atuarial. O impacto financeiro, né, que seria seria de uma forma completa uma previsão atuarial de quanto ficaria com a aprovação dessa lei. Então, assim, o pedido da retirada por parte dos servidores do projeto ou da urgência para uma análise, também inclui a necessidade, a gente vê com necessidade que seja incluído, antes da apreciação pela Câmara e a votação,
que seja apresentado um cálculo atuarial dizendo que realmente isso ali vai baixar o índice patronal. Senão ele momentaneamente ele reduz realmente o repasse da prefeitura aliviando o caixa do município, só que teoricamente são 900 mil a menos que entram mensalmente para o fundo e que um fundo que não para de crescer. Todo mês aposenta 3, 4, 5 funcionários, o fundo é crescente e a arrecadação diminui. Teoricamente, no final de tudo, isso pode não resolver o problema do FAPES. Então, a gente vê com preocupação, e isso só pode ser demonstrado através de um cálculo atuarial, que demonstraria o impacto financeiro do projeto apresentado. Mas nesse projeto apresentado pela Prefeitura não existe esse cálculo, Léo? Não foi apresentado. Pelo que a gente sabe, que a gente tem de informações, é que não tem um cálculo nem um impacto financeiro na questão de como ficará o índice patronal dali para frente. A gente sabe apenas que existirá essa redução, esse alívio no caixa da prefeitura de 750 mil reais, que é a questão da parte patronal, mas também tem mais os 150 que não vai ser descontado do funcionário, que fecha 900 mil de repasse a menos do FAPES. Então, assim, mas a gente não tem uma projeção de se realmente essas medidas baixarão o índice, a alíquota patronal, e se ela não baixar o suficiente, essa diminuição na arrecadação do FAPES vai tornar o FAPES cada vez mais inviável e se uma coisa não compensar a outra, ele não é solução momentânea, questão de meses do município e talvez nem anos. Então, assim, pode acarretar num problema de redução da arrecadação do FAPES, aumento da folha do FAPES, que ela é linear, gradativa, de acordo com as aposentadorias, e a arrecadação não acompanhar. E isso aí trazer um problema futuro para o FAPES, assim, em uma escala de tempo até menor do que a gente prevê. Então, discutindo entre os funcionários, o que a gente quer? A gente quer uma garantia disso, de que o patronal realmente vai baixar a alíquota patronal e que essa arrecadação não fará falta só através do cálculo atuarial. Então, assim, foi apresentado para o Sincasul, hoje eu fui a convite do Sincasul também na Câmara, e a ideia dos servidores é a mesma. O medo de que essa hoje parecer uma situação que possa solucionar o FAPES não seja bem isso depois do cálculo atuarial atualizado, da lei aprovada, que aí não vai ter como retornar e não seja solução e acabe inviabilizando mais ainda o fundo. Então, assim, para comprovar isso, não pode ser feito no escuro, tem que ser feito com um cálculo demonstrando que realmente o patronal vai baixar. Olha, sinceramente, eu achei, e eu acho que muita gente achou também, que esses cálculos já estariam provados por A mais B dentro do projeto para tentar convencer os vereadores, né, a aprovar esse projeto. O cálculo que a gente sabe que existe seria a economia dos cofres da prefeitura, mas a questão da parte patronal, da alíquota patronal, a gente não tem notícia de que se tenha. E a princípio precisa, como foi discutido hoje na Câmara, não temos atualizados, temos o último cálculo atuarial foi feito ainda pelo governo passado. Então é isso que os servidores, é isso que os sindicatos estão pedindo hoje, né? A retirada do processo, do projeto, ou a retirada da urgência para que ele seja analisado com mais calma, que seja dado tempo para se fazer um cálculo atuarial ou um impacto financeiro. O impacto financeiro, na verdade, só seria representado de forma definitiva pelo cálculo atuarial, né? Porque faz parte de todo aquele cálculo complexo das aposentadorias futuras e saber como ficaria a projeção com a aprovação da nova lei. Então, o nosso medo dos funcionários em geral, aqui eu estou falando em nome dos funcionários com quem a gente conversou, que a gente levou para o Sincasul também o problema. O Sincasul entendeu o problema e levou na reunião dos sindicatos. Os sindicatos levaram para a Câmara, o medo é o mesmo. Daqui a pouco essa lei alivia hoje momentaneamente os cofres da prefeitura, mas inviabiliza as soluções para o FAPES mais adiante. Uma possível segregação de massas que inevitavelmente possa acontecer ou não, e que tornaria-se mais caro o custo para a prefeitura. Então, assim,
através de um cálculo atorial, a gente poderia ter a noção de realmente se isso vai funcionar ou não. Hoje, sem o cálculo atorial, a gente vê com muita preocupação a aprovação do projeto. Assim, a gente vê que o projeto ele não tem uma base suficiente de estudo assim, que comprove que realmente a alíquota patronal, não hoje o repasse patronal a gente sabe que vai diminuir, mas a alíquota, o índice de porcentagem patronal, ele irá reduzir para compensar que essa lei seja colocada. Outra preocupação dos servidores é a questão da garantia das pensões, também foi colocado, também foi apresentado na Câmara, a questão de subsistência dos pensionistas, que os servidores também consideram, pediram para falar isso, então, pro Sincasul também, que 50% hoje de pensão, como está no projeto, o pessoal achou, entende-se, os servidores até entendem que tem que ser feito alguma coisa, que a pensão possa ser reduzida, mas que 50% também que fosse analisado com calma e debatido para ver se não pode ser também um pouquinho mais ali, não os 50%, mas quem sabe uns 75%, um 80%, como já foi debatido e já foi divulgado, né, pelo pensamento dos servidores. Alguns funcionários que recebem aí menos do que o salário mínimo levariam um pouco mais, pouco menos que o salário mínimo para a aposentadoria, segundo alguns. Isso poderá vir a acontecer caso esse projeto seja aprovado, aí sem, digamos, essas horas extras, enfim, né? E essas vantagens que durante a carreira, eventualmente, o funcionário possa vir a ter? Pode ocorrer na questão da base do cálculo, mas o que a gente vê, acompanha pelas regras do INSS também, que segue-se hoje, que a gente já acompanha algumas aprovações, é que na verdade, ninguém pode receber menos que o mínimo hoje, então ficaria amparado num mínimo ali, mas realmente reduz drasticamente os valores recebidos pelos funcionários. Hoje a renda dos funcionários é comum, muitos deles que recebem o mínimo são compostas por esses outros valores, como hora extra, insalubridade, adicional noturno, a que fazem jus, e na aposentadoria eles já recebem menos. Hoje a maioria dos servidores da prefeitura, eles já não são mais, a aposentadoria deles já não são mais sobre a última remuneração do contra-cheque, e sim sobre média, como ocorre com o INSS. Então, na verdade, quando esses funcionários que entraram a partir de 2000 a 2003, mais ou menos ali da prefeitura, que hoje é a maioria dos servidores da prefeitura, eles já recebem por média, a aposentadoria final lá, ela já reduz bastante. Às vezes, valores em torno de 80% do que recebiam. Então, assim, retirando mais essas outras médias que não entram, a tendência é reduzir mais ainda, né, a aposentadoria do servidor. Isso também foi pedido pelos servidores para que fosse apresentado aos sindicatos. Então, representando esses servidores, assim, nesse momento ali com os sindicatos, porque eu fui a convite do sindicato, eles pediram, passa essa parte, essa preocupação nossa também lá para eles, também esse problema. Então, o que acontece, assim, a gente está enxugando, a gente está retirando dos funcionários para tentar salvar o fundo, mas pode ser uma coisa que, no futuro, inviabilize mais ainda o fundo por falta de contribuição. Então, assim, o funcionário veja isso aí com preocupação. Como outros projetos, o 14% já foi aprovado, foi mencionado pelos servidores. Aquela vez disseram que colocando 14% da nossa contribuição, diminuindo a isenção do limite dos aposentados e eles passando a contribuir os 14% também, acima do que passa de um salário mínimo, resolveria o problema do fato, e não resolveu. Então, o funcionário ele já está um pouco receoso quanto a isso. A cada medida que vem, agora vai resolver, e não resolve. Então, assim, um cálculo atorial hoje nos daria uma garantia maior de que o projeto que está sendo apresentado seja realmente, assim, algo que vá, se não solucionar o FAPES, porque não deve, pela experiência que a gente tem, pelo menos que ajude aos poucos, com a adoção de outras medidas, com a prefeitura repassando valores, ajude a solucionar o problema do FAPES a longo tempo. Mas, assim, se não for resolver, também não, a preocupação dos funcionários é cada vez contribuir mais e o fundo está sempre falindo. Então, assim, existe essa preocupação. Um cálculo atorial hoje deixaria os funcionários mais tranquilos de que realmente aquilo ali vai funcionar. Tá certo, então. Vamos continuar conversando e acompanhando toda essa questão. Léo José de Oliveira Gomes, da Comissão dos Funcionários, obrigada pela participação, pelas informações aqui no nosso Conexão 99. Uma boa noite. Obrigado, Dalcira. Boa noite.
Olha, agora é 6h21. Eu vou pedir para o Volney para atualizar o nosso roteiro comercial. Nós tínhamos marcado hoje, no início do programa, uma entrevista com o reitor da universidade, professor Luciano Chu, para falar sobre essa tentativa de fusão do IFE, do Instituto Federal, com o campus da universidade aqui, mas infelizmente, por volta de 5 horas, a assessoria disse que o reitor acabou tendo um compromisso inadiável e reagendou a nossa conversa sobre este assunto. A gente vai ao intervalo e volta em seguida para saber o que pensa também o sindicato dos funcionários da Câmara, que foram o sindicato que hoje também participou da reunião, e que foi formalmente contra a esse projeto que reajusta, que modifica as aposentadorias pelo FAPES. A gente já volta. Todos ligados aqui. Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, continua. Amanhã teremos aí um dia de sol, pelo menos está previsto. Nesse momento em Cachoeira de 11 graus, 92% a umidade relativa do ar. Continua uma cerração muito espessa lá fora, quase como um chuvisqueiro. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação. 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Agora é 6h24. Saiu um lembrete, viu? Hoje de tarde já se soube que a última carneira, né, para sepultamento em Cachoeira foi ocupada. Então, por favor, não morra hoje nem nos próximos 30 dias, porque não tem local para sepultamento em Cachoeira do Sul. Não tem carneiras nem sequer lá naquele desrespeito que se chama o cemitério Jardim da Paz, tomado pelo lixo, tomado pelo mato, num total e completo abandono. Hoje não tem. Por favor, avise aí na sua casa, avise seus familiares. Ninguém pode morrer em Cachoeira do Sul porque não tem aonde sepultar. A não ser que você tenha uma jazida de família, né, ou alguma carneira no municipal que possa, com mais de 5 anos, que possa, né, aí receber mais um óbito. Mas nesse momento não tem. E aí, de novo, nós vamos para aquela velha história. Cadê as promessas de campanha? Né? O prefeito Balardim teve várias vezes aqui quando era candidato, depois quando eleito e depois da posse, e a promessa sempre foi resolver o problema dos cemitérios municipais, pelo menos do Jardim da Paz, que é onde tem espaço para a construção. Não tem. Então nós estamos num beco sem saída. Não temos nenhuma previsão de uma operação tapa-buraco na cidade e agora nenhuma previsão de construção de sequer de uma carneira lá no Jardim da Paz. Então, por favor, não morra Vai sair um edital amanhã, segundo se sabe, chamando aqueles devedores aí, né? Mas isso aí tem que esperar 30 dias, né? Então, por favor, espere 30 dias para morrer, viu, Vonei? Não morra antes de 30 dias. Não tem aonde sepultar. 6h26. Olha,
Continuando no assunto sobre essa reunião com a comissão hoje da Câmara Municipal, que está analisando aí o projeto de lei da Prefeitura que muda as regras de aposentadoria do FAPS e também das pensões por morte dos servidores. Nós estamos na linha com o presidente do Sindicato dos Funcionários do Legislativo, Charles Massirer. É um prazer voltar a conversar com ele. Charles, o sindicato também foi frontalmente contra a este projeto nessa reunião realizada hoje. Boa noite. Boa noite, Dalcira. Prazer voltar a falar contigo também. Uma honra participar do programa. Sim, pela primeira vez os sindicatos entraram num consenso para pedir retirada dos projetos. Em vezes anteriores aconteceu de um sindicato ser a favor, outro ser contra, apresentar alguma proposta para que os projetos fossem modificados, e aí dessa vez realmente a gente entrou num consenso para solicitar a retirada. Fizemos uma reunião ontem de manhã na sede do CIPROM. Foi uma reunião, assim, posso dizer, bem informal, porque não foi uma reunião de presidentes de sindicato, foi uma reunião de servidores, posso te dizer assim. Eu fui como servidor da Câmara, o Davinir como um servidor do quadro geral e a José como uma professora. E aí a gente conversou e debateu sobre o nosso futuro, como ficariam as nossas aposentadorias, ou sei lá se elas vão existir, né? A gente não sabe como será o futuro. Então não teve intervenção de jurídico de ninguém, foi um papo de servidor para servidor para debater a nossa atual situação, para debater os projetos e para debater o que vem por aí, como é que vai ser o nosso futuro, né? Pois é, porque na verdade essa questão do FAPS, agora há pouco nós estávamos conversando com o Léo, né, Gomes, que é que estava também representando uma comissão de funcionários e também o Singasul, né, não há dentro do projeto nenhum estudo de impacto financeiro de como isso vai poder resolver o problema do FAPS e principalmente faz uma economia para a prefeitura, mas não beneficia o FAPS, né, o fundo, e nem os funcionários em momento nenhum. Exatamente, Lucília. A gente estava conversando principalmente assim, que mais uma vez o governo municipal quer que os servidores façam sua parte, quer que os servidores cortem na própria carne para reduzir ou para solucionar problemas de más administrações. E aí a gente debate, a gente indaga, foi até a pergunta que eu deixei ao final da minha manifestação na reunião de tarde, qual medida que o executivo vai tomar para melhorar o seu orçamento? Quando é que a prefeitura vai começar a fazer a parte dela? Se está tão quebrado, se está precisando de tanto dinheiro assim, por que mantém 14 secretários? Por que não começa a pular a economia? Por que tem que ser sempre os servidores, né, que tem que ser penalizados, como já foi em administração passada e agora de novo? E aí outra coisa que se debateu muito, que mais uma vez somos chamados para debater sobre um projeto que já está na Câmara, que já está tramitando. Não somos chamados para discussões, não somos chamados para montar junto um texto, um projeto que ficasse bom para os dois lados. Não, mais uma vez é da mesma maneira. Depois que já está na Câmara, que já está tramitando, que é muito mais difícil se mudar alguma coisa através de uma emenda, de alguma coisa, aí se lembram de consultar os servidores. É sempre a mesma situação, né? Pois é, porque na verdade, quantos funcionários hoje tem a Câmara, Charles? 13, 14, se eu não estou enganado. É por aí, não chega a 15. 13 ou 14 servidores de carreira. Certo. Então, alguns cargos foram extintos, os servidores se aposentaram, os cargos foram extintos, como de segurança. Um dos cargos de servente foi extinto também porque o servidor se aposentou. Então, nós somos poucos ali. Mas somos um poder independente, como eu gosto sempre de salientar. Inclusive, eu gosto sempre que os vereadores se lembrem disso. Eles são 15 vereadores que representam um poder independente. A Câmara não é a continuação do Executivo. A Câmara é um poder independente que tem total autonomia para tomar suas decisões, né? Sim, a Câmara é um poder legislativo, é um poder independente, mesmo que o próprio prefeito, a prefeitura tenha, no caso, a base aliada seja a maioria. Mas já se sabe que alguns vereadores, né, da base aliada prometeram já votar contra esse projeto, caso ele vá à votação.
Mas nesse momento, como é que vocês sentiram essa comissão que é formada aí pela Juliana Spolidoro, que é a presidente, pelo Alex da Farmácia, que é o relator, e pela Daniela Santos, que é a terceira integrante dessa comissão? Olha, eu tenho tido um bom diálogo com a Juliana. Eu, como sou servidor da Câmara, eu sempre até comento com os colegas da Prefeitura. Eu, como, além de ser presidente do sindicato, eu sou servidor da Secretaria da Câmara. Então, todos os trabalhos dos vereadores passam por mim e eu tenho uma facilidade de chegar e conversar com qualquer um dos 15, muito mais do que qualquer servidor da Prefeitura que tem de chegar até o prefeito e trocar uma ideia. Então, eu cruzo com eles pelos corredores, a gente se fala na sessão. E aí, principalmente com os novos, eu busquei ter um diálogo bem aberto, bem franco, desde o começo do ano, para deixar tudo às claras. Gosto sempre de conversar e trocar ideia. Não gosto, assim, de impor, de simplesmente ser contra uma ideia, como infelizmente a gente está sendo agora por N motivos, mas eu sou sempre do diálogo. E com ela já tinha um diálogo bom antes, e agora eu não conversei muito com a Daniela e com o Alex sobre exatamente esses assuntos, apesar de também ter acesso bom com eles, mas como ela é a presidente, a gente está tratando diretamente com ela. E eu vejo ela muito aberta a ouvir, a escutar os lados todos possíveis, as propostas, sendo para mudança, sendo para retirada. Eu acredito que ela está bem tranquila em relação a nos ouvir, sabe da importância que vai ser a audiência do dia 15. Assim como a Josie, eu fiz uma solicitação direta a ela para que, de repente, não acontecesse na Câmara, acontecesse em um lugar maior, para poder receber o maior número de servidores possíveis. Eu acredito que muitos servidores vão querer fazer parte, muitos servidores vão querer opinar, porque a hora é essa, né? Essa é a hora de participação. Não adianta reclamar depois que não foi ouvido, que não teve a palavra. A audiência pública é justamente para quem quiser ir lá no microfone, expressar sua opinião, expressar sua ideia, participar. Então, com a comissão, assim, acho que tá boa a troca de conversações, sim. Pois é, e tem muita gente, por exemplo, a Jacira está me dizendo aqui, né? Finalmente os outros sindicatos, além do CIPROM, resolveram se mobilizar. Daqui a pouquinho a gente também vai conversar com o pessoal do CIPROM, já que esse projeto não afeta diretamente as aposentadorias dos professores, mas vai afetar diretamente aí as pensões em caso de morte, que é um problema também para todo o funcionalismo. Eu questionava agora há pouco o Léo também sobre essa questão. Não seria o caso da Câmara, me parece, mas tem muita gente dentro da Prefeitura que recebe menos que o salário mínimo e caso venha a faltar ou a falecer, a viúva vai ficar aí com 50% de um salário mínimo, mais os filhos menores com 10%. Exatamente, Dalcira. Eu vou elencar rapidamente para ti que 4 motivos de pedidos para retirada, e o último justamente fala nessa questão das pensões. Mas eu vou mencionar os outros 3 rapidamente aqui. Primeiro, cálculo atuarial. O último foi feito em 2024, ainda no governo anterior. Então, não tem como fazer um projeto agora se não se sabe qual é a realidade em julho de 2025 do FAPES. Qual é a situação atual. Então, não tem um cálculo atuarial anexado ao projeto, que é como se fosse um impacto financeiro. Tem aqueles diversos projetos que passam pela Câmara que necessitam que o impacto financeiro esteja anexado ao projeto. Um cálculo atuarial de 2025 seria como se fosse um impacto financeiro desse. Isso não está no projeto. Outra coisa que nos fez a pedir retirada, não fomos chamados a discutir, como eu já mencionei antes, então os projetos chegaram prontos na Câmara, não teve participação dos servidores. Outra coisa que está sendo pouco mencionada, mas que é de uma relevância absurda, o conselho do FAPES não foi ouvido. Existe um conselho formado por servidores do quadro geral, por professores, por servidores da Câmara, por representantes dos sindicatos e dos aposentados. O conselho existe para que essas ideias, esses debates passem pelo conselho. O conselho foi ignorado. Os projetos não passaram por lá. Não teve parecer do conselho, não. O conselho não foi ouvido, simplesmente. Pois e aí, né? Na verdade, eu também conversei hoje, perguntei para a Joana, que é a presidente, a Garcia, que é a Joana Garcia, que é a presidente do FAPES, se ela poderia conversar conosco também a respeito desse projeto. Ela disse que o FAPES, que a direção do FAPES, os conselheiros o conselho não foi chamado e também nem foi chamado para participar da reunião hoje. Exatamente.
Não, e aí, essa questão das pensões que tu mencionaste, que é outra coisa muito relevante dos dois projetos, é que são artigos ambíguos. Tu lê de uma maneira, tu tem entendimento, 5 minutos depois tu vai ler eles de novo, tu tem outro entendimento, e eu vou mencionar justamente essa questão que o Léo já conversou contigo aí, que é uma parte que fala dessa questão das pensões. Eu vou ler rapidinho aqui qual é o que diz exatamente no projeto. Aí ele diz assim, ó, num dos artigos: o valor mensal e integral da pensão a que tem direito o conjunto de beneficiários será igual a 50% do total da remuneração computável para o provento de aposentadoria do servidor. Ou seja, um servidor que está na ativa, se ele falece, a esposa, a viúva, vai ficar com 50% apenas do que ele receberia caso se aposentasse. Então não quer dizer que é 50% nem do que ele está recebendo na ativa. Tem tudo isso. E apenas 50% independente de quantos filhos tiver. Se tiver 4, 5, 10 filhos, a esposa, a viúva, vai ficar com 50% só, o que é um absurdo. E aí, na sequência, fala: se aposentado, o mesmo percentual sobre o valor do próprio provento, aí sim acrescentado daquela cota de 10% do dependente, chegando ao limite de 100. Então é só para quem já está aposentado que vai ter aqueles 10% de acréscimo para cada um dos dependentes. Se falece na ativa, é 50% e simplesmente isso. Olha, vai ser complicado, bem difícil. A gente espera que realmente... E há uma tendência, eu não sei, claro que a gente tem chamado aí o pessoal da comissão. Amanhã a gente vai tentar trazer aqui os 3 vereadores que integram a comissão, ou pelo menos o relator, para a gente ouvir, né? Porque dia 15 nós temos uma audiência pública, onde todo mundo vai poder se manifestar. E, na verdade, o que vai acontecer? Essa é a pergunta. A comissão vai dar um parecer favorável, esse projeto vai a plenário para votação, a comissão vai devolver para a prefeitura esse projeto, a própria prefeitura, que já chamou... Agora, chama a atenção também, né, Charles, que a prefeitura aí, o governo Balardim, chamou os empresários de Cachoeira para discutir o projeto e o FAPES, enfim, essas medidas, mas não chamou o próprio FAPES, né? Exatamente. Eu vi que há ali uma convocação também, inclusive como servidor da Câmara lá na secretaria, ou a minha colega de secretaria, tem, no pedido da comissão, ali tem envio de convites para todas as entidades que representam a iniciativa privada, no caso, né? CACISC, Sindilojas, CDL, vão ser convidados a participar da audiência do dia 15. E eu, claro, acho válida a participação de toda a sociedade, porque afinal o governo administra a cidade toda, então todos têm que fazer parte da discussão. Mas eu volto àquela questão anterior. Eu gostaria principalmente que essas entidades, por elas terem a relevância, a importância, a força que tem dentro da cidade e no poder das decisões, que elas indagassem também do executivo. Quando é que vai começar a vir de lá? Quando é que o executivo vai começar a fazer a sua parte de tentar reduzir despesas? Gostaria que essas entidades se somassem aos servidores públicos, entendessem que está sempre sendo da parte dos servidores a retirada de direitos, a diminuição de valores recebidos. Então, que elas se somassem aos servidores desta vez para começar a fazer uma cobrança mais forte, mais veemente ao executivo, que comece a partir de lá essas reduções de despesas. Comecem a vir de lá, porque eu tenho certeza que se os servidores tivessem uma resposta positiva em relação a isso, vissem que da parte do executivo estão sendo feitos todos os esforços possíveis para diminuir as despesas, eu tenho certeza que os servidores iam ter um entendimento diferente na hora de que também tivesse que contribuir com mais. Então a gente espera apenas isso, e claro, muito mais diálogo. Diálogo sempre antes de tomar uma decisão, antes de elaborar um projeto, antes do projeto chegar na Câmara, que sejamos chamados para participar. Ao final de contas, é a vida de todos que está. Não são só 2.000 servidores. Multiplica isso por 5, 6 pessoas. Isso chega a um número de 10, 12 mil pessoas envolvidas diretamente nessas reduções, nessas tiradas de direitos aí. Então é uma coisa muito importante, muito grande isso.
Tá certo, então. Charles Massilen, obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui no nosso Conexão 99. A gente continua conversando e acompanhando o andamento desse projeto aí na Câmara de Vereadores. Grande abraço, uma boa noite. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau, você. Obrigado. Boa noite. 19 minutos faltando agora para 7. Eu pergunto para o Volney. Volney, a gente vai ao intervalo, é isso? Depois voltamos para conversar com a presidente do CIPROM, a Josiê Rosa. É bom estar com você. Rádio Vale. Você está procurando uma escola que faça a diferença na vida do seu filho? Venha para o Colégio Barão. Da educação infantil ao ensino médio, contamos com uma equipe que desafia os alunos e trabalha no desenvolvimento de seus projetos. Trabalhamos com uma metodologia de ensino nacional, programa rumo ao bilinguismo e aulas de música, robótica, esportes, laboratórios e infraestrutura de qualidade acolhedora. Venha conhecer de perto nossa escola e garanta a melhor educação do seu filho. Colégio Barão, um mundo a descobrir. Ligue 51 3722 4289. Hoje é dia da quarta do feirão Tischler e tem maçã argentina quilo 8,49, ovos brancos bandeja com 20 unidades 10,90 do Clube 9,97, agulha ou peito bovino com osso resfriado quilo 25,87, paleta suína com osso com pele resfriada quilo 15,88, filezinho sassaminate QF congelado 1 quilo soltinho 1 a 1 27,90 do Clube 20,98, bebida láctea Frutirol 480 gramas 3,79 no Clube 2,99. Aproveite! Você sabia que agora ficou muito mais fácil acompanhar a sua conta de energia da Seletro? Com apenas alguns cliques, você pode aderir à fatura digital e receber tudo direto no seu e-mail. Acesse a agência virtual da Seletro, selecione a sua UC e clique em aderir à fatura digital. E tem mais, você pode utilizar também a opção do serviço de autoleitura pelo WhatsApp ou telefone 0800 541 9969. Também pelo WhatsApp 0800 541 9969. É possível emitir segunda via, consultar débitos, informar falta de energia, extrair código Pix para pagamento e falar com nossos atendentes. Quer praticidade? Cadastre também o débito automático do seu banco e evite preocupações com vencimentos. Seletro, sempre ao lado do associado. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Galdério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando 16 minutos para 7, nós estamos no ar com o nosso Conexão 99, hoje praticamente um programa especial para ouvir aí todos os sindicatos envolvidos, né, dos funcionários públicos municipais. Antes que eu me esqueça, só para dizer que a gente já convidou, desde a semana passada, estamos convidando a comissão do Legislativo, formada por 3 vereadores, para a gente poder conversar aqui, né, para a gente poder conversar aqui, né, no nosso programa, e a gente vai continuar tentando, mas agora nós estamos na linha com a presidente do CIPROM, professora Josiê Rosa, que também esteve presente nessa reunião. Dessa vez, 3 sindicatos disseram não ao mesmo tempo a um projeto de lei do Executivo Municipal. Professora Josiê, boa noite. Boa noite, Dalcira, boa noite, ouvintes. Sim, Dalcira, na reunião hoje, né, todos os sindicatos têm a mesma posição, né, que é ser contrário ao projeto de lei da forma que ele está, porque ele já está errado, assim, desde a apresentação do projeto, né, o projeto ele deveria ter ido para a Câmara com um cálculo atuarial já contando com as mudanças, né, caso acontecessem, porque aí dessa forma os vereadores saberiam o verdadeiro impacto que isso vai gerar para o fundo, né. E ele não foi apresentado com um cálculo atuarial atualizado, ele foi apresentado com um cálculo atuarial de 2024, quando o cenário era outro, quando não tinham esses projetos, né? Então, só por esse motivo,
ele já inviabiliza, né, o projeto. É ilegal essa apresentação da forma que ele está. Então, tem inclusive uma portaria, né, que é a 1467 de 2022, né, que deixa claro que esse tipo de projeto ele só pode ser encaminhado acompanhado do cálculo atuarial, que vai mostrar como ficaria o cenário caso o projeto fosse aprovado. Esse é assim, juridicamente, né, é o motivo, né, de nós pedirmos, né, para que o projeto seja retirado. E politicamente, porque ele vai ter uma redução drástica lá, né, na pensão por morte, no momento onde a família mais vai precisar, né, tá lá já sofrendo com a perda do ente querido, ainda vai ter uma perda financeira muito grande, né? Então, esse é mais um motivo, né, de nós estarmos pedindo. Mas nesse momento, assim, a gente nem vai detalhar essas questões, porque só pelo fato dele não ter sido apresentado da forma que deveria, ele já deve ser retirado. Pois é, então se não está conforme a lei, a prefeitura, será que podemos imaginar que a prefeitura fez apenas um experimento para saber qual seria a reação dos sindicatos, do funcionalismo e dos próprios vereadores? Porque é impossível que um projeto que saia do executivo contrariando normas legais, né? Como você mesmo está colocando. Assim, a gente sabe que não foi apresentado, né, com este cálculo atuarial, ele foi anexo, o que era de dezembro de 2024, né, então, só por isso a gente entende que ele deve ser retirado. A gente apresentou, hoje inclusive foi entregue um ofício para o executivo, onde tinha o parecer do jurídico do sindicato, né, aonde ele deixa claro e inclusive cita, né, a portaria, tudo, né, aonde mostra que está ilegal a forma que o projeto foi apresentado. Olha só, porque para os professores, né, professora José, a questão da aposentadoria ela não vai influir demais, mas nas pensões sim, né? Sim, a questão das pensões é que vai atingir, né, na verdade, todos os servidores, né, porque no momento que precisar a pensão, vai ser o momento, né, onde todos vão ser atingidos. Bom, todos significa professores, funcionários públicos do executivo, funcionários públicos do legislativo. Isso, todo mundo que entrar. Servidores. Agora, não há nem esse estudo, esse cálculo que deveria ter sido feito agora, porque foi a mesma pergunta que eu fiz, tanto para o Léo, que esteve na reunião representando aí a comissão de funcionários e também o Sincasul, também ao próprio Charles Massiller, dos funcionários do Legislativo, né? A economia que está sendo proposta nesse projeto é boa também para o FAPES ou não? Dalcira, na verdade, essa economia, a gente só vai saber de fato se ela acontece no momento que tiver um cálculo atuarial atualizado, né? E daí a gente vai poder falar, porque por enquanto vai ser só achismo. A gente não tem esse cenário para poder ver, né? Aí a importância de ter um cálculo atuarial, né? Porque no momento que diminui o recurso para dentro do FAPES, parece que não pode ser bom para o FAPES, né? Porque está diminuindo a receita que queria ingressar. Mas isso tudo tem que ser comprovado através do cálculo atuarial. Só quem faz esse cálculo é um atuário. São pouquíssimos no Rio Grande do Sul que fazem esse cálculo. São em torno de 6, 7 atuários só que nós temos no Rio Grande do Sul. Só eles que podem fazer esse cálculo e apresentar. E aí depois, então, né, os outros poderem analisar. Mas quem faz o cálculo é o atuário. Enquanto não tiver esse cálculo, a gente não pode falar nessa economia, porque é exatamente isso. O cálculo atuarial é onde ele vai projetar como é que vai ficar, né? Todos os anos, assim, até 35 anos, se eu não me engano, 30, 35 anos, ele vai projetar, né, como é que ficaria o fundo por muitos e muitos anos. Então, por isso a importância. Hoje, para a gente falar, né, na economia, só se a gente tivesse um cálculo atuarial com esse novo cenário que está sendo proposto. Tá certo. Olha, é uma questão. E como é que o Cipron e a senhora que estava na reunião, como é que a senhora sentiu a boa vontade ou a reação dos vereadores da comissão? Na verdade, essa reunião foi, assim, a gente não
não teve uma conversa. Na verdade, os sindicatos eles tiveram 10 minutos cada sindicato para ir e falar, né, o que entendia do projeto, né, e o que gostaria de falar. Nós não chegamos assim a ter uma conversa com os vereadores, assim, né? Cada sindicato teve ali os seus 10 minutos para falar e foi encerrada a reunião. E aí a gente entregou, então, o ofício, né, que o sindicato tinha feito e também o ofício que nós entregamos para o prefeito, né, para os vereadores, e o outro ofício, que é o que foi feito, os 3 sindicatos juntos, né? Nós também fizemos um ofício com os 3 presidentes dos sindicatos dos servidores, entregamos também. E aí esse mesmo ofício está sendo entregue na Câmara, né, para os vereadores, para a comissão e para o Executivo. Tá certo. Olha, a gente vai continuar acompanhando aqui para saber o que vai acontecer. No próximo dia 15 tem uma audiência pública, dessa vez a audiência pública marcada, se não me falha a memória, para as 18 horas, né? Que era um pedido dos próprios funcionários, porque essa mania que a Câmara tem de marcar audiência pública para as 10 da manhã é para não ir ninguém mesmo, né? A gente aproveita, inclusive, né, para fazer essa convocação para os servidores, né, de modo geral, assim, todos os servidores, que se façam presente na audiência pública. Esse é o momento onde todos vão poder falar, vão poder ser ouvidos também. É muito importante que todos se façam presente. E amanhã nós vamos estar fazendo também, protocolando um ofício, solicitando que seja num local onde todos possam participar, onde todos possam entrar, porque com certeza esse assunto é de interesse de todos. E nós somos mais de 2.000 servidores, né? Porque todos os servidores serão atingidos. Então, nós precisamos de um espaço amplo, aonde todas as pessoas que tiverem interesse de participar, eles possam entrar e possam participar. Amanhã nós vamos estar protocolando esse ofício, fazendo essa solicitação, então, à comissão. Na verdade, eu estou recebendo aqui também, professora José, que está sendo compartilhado nas redes sociais um cartezinho, né, de alguns professores dizendo: não mexa no nosso FAPES, esse homem quer acabar com a aposentadoria dos servidores, e com 15 quadrinhos embaixo para que sejam preenchidos com os vereadores que votarem a favor, né? Não sei se a senhora já teve conhecimento disso. O card que foi feito pelo sindicato foi o do chamamento da Assembleia, né? E agora, no decorrer, nos próximos dias, né, com certeza, nós também vamos estar fazendo outros cards. Eu até já tinha ficado sabendo que estava circulando nas redes sociais esse, né, mas não foi o sindicato que fez. Tá certo, então, mas está circulando aqui nas redes sociais, possivelmente vai acabar chegando até vocês aí no CIPROM, porque tivemos já uma época áurea onde haviam outdoors pela cidade aí, né, mostrando situações contrárias aos interesses do funcionalismo. Não sei se alguém pensou sobre isso, mas enfim, por enquanto o projeto está na Câmara, está sendo analisado por essa comissão. Falta algumas questões juridicamente falando que são legais e que não estão contempladas nesse projeto, e os 3 sindicatos pedem aí a retirada. Então, vamos ver como os vereadores vão se comportar a partir dessa audiência pública. Professora José, obrigada pela sua participação aqui no nosso Conexão 99. Tenha uma boa noite e a gente vai continuar conversando até para fazer um chamamento. Próximo dia 15 é terça-feira da semana que vem. Na terça-feira, isso. Estamos à disposição, Dalcira. Obrigada pela oportunidade. Até. Tchau. Até. Um abraço, obrigada. Olha, faltando 5 minutos, né, agora para 7, o presidente Donald Trump cumpriu o que prometeu, né? Taxou os produtos brasileiros em 50% e está ameaçando, inclusive, né, que caso o Brasil retalhe, né, o percentual que o Brasil retalhar os produtos americanos será acrescentado nesses 50%. Minha pergunta é, agora há pouco a Câmara aprovou lá uma moção, né, de orgulho para o presidente Donald Trump, né, e agora eu quero saber como é que esse bando de antipatriotas, né, vai agir lá no Congresso. Porque o que o Trump está fazendo? Porque, me parece, o Supremo Tribunal Federal não vai voltar atrás nas suas decisões, né? Não vai.
Nós somos um país soberano e o Trump não pode mandar no nosso quintal, mesmo que alguns desvairados estejam batendo palminha. Olha só, chega a ser revoltante. Aí depois ficam dizendo, não, porque tem campanha contra o Congresso. Pelo amor dos meus gatinhos e dos meus cachorrinhos, né? Vamos ser desonestamente falando, não precisa campanha para dizer que lá em Brasília, os nossos funcionários devem ser demitidos imediatamente por justa causa. O ano que vem nós teremos eleições. Gente, esse povo que está lá não tem nenhum projeto de Brasil, tem projeto de poder. Agora, tem um bando, tu tenta imaginar, né, uma carta de uma moção, né, chamando o Trump de melhor presidente do mundo, né, saído lá de dentro da Comissão de Comércio Exterior, lá de Relações Exteriores. Agora o Trump taxa os produtos brasileiros de 50%. Por quê? Por causa do BRICS, principalmente, e também por causa, diz ele nessa carta que ele mandou para o presidente Lula, que é porque o governo aqui, o STF, faz perseguição, que não sei o que, não sei o que. Não, perseguição não foi feita. A resposta, tá, a todos os desmandos, ou, enfim, essa resposta aconteceu nas urnas, na eleição passada. Que se organize e vamos agora. Agora, quero ver o povo que estava berrando aí, toda a extrema-direita, né, ou da extrema-esquerda, ou do centro, a qualquer um deles, que estava batendo palminha, achando que o Brasil é curral dos Estados Unidos, como é que o Congresso vai fazer agora para tentar reverter essa palhaçada que eles mesmos criaram. Eles deram corda para o próprio país, a economia brasileira se enforcar. Tá pensando mesmo que... Eu acho que o STF tem que, de uma vez, acelerar esses processos, se for possível, dar a sua sentença, botar na cadeia quem de direito precisa ir para a cadeia e acabar com essa lenga-lenga. Né? Vamos acabar com isso? Vamos, mas vamos acabar com isso também nas urnas no ano que vem. Cara, é inacreditável. Eu não estou acreditando que eu iria viver e ler o que eu estou lendo em redes sociais. Gente batendo. Por que não vou morar nos Estados Unidos? Fora! Olha o que Eduardo está fazendo lá nos Estados Unidos. Gente, convenhamos, né? Por favor, vá morar lá nos Estados Unidos. Eu quero só ver agora como é que as comissões lá na Câmara, lá no Congresso, seja na Câmara e no Senado, vão reagir a essas ordens, a essas decisões do Trump. Vamos dizer que o governo tem que retroceder, tem que acabar com os processos do STF, porque o Trump está mandando, vai aparecer um doido lá para fazer isso. Quer apostar? Quer apostar quanto? Vamos ter um pouco de vergonha na cara. É inadmissível. De qualquer maneira, vamos aguardar para ver. E atenção, brasileiros, atenção, principalmente o agronegócio, principalmente as exportações. A balança comercial lá, o pessoal que está... Soja, arroz, milho, trigo, enfim, carnes e etc. Laranja, tudo taxado em 50%. Vai bater palminha? Vai bater palminha agora. Não estavam achando que estava ruim? Pois então, estavam batendo palminha, dizendo que o Trump tinha que largar até bombinha aqui no Brasil? Pronto, tá aí. A bomba veio em forma de torpedo. 50% e o Trump está ameaçando. Aliás, na verdade, ele é muito fanfarrão também, né? Porque a hora que apertar, ele vai fazer o que ele fez da outra vez. Não é bem assim 50%, é um pouquinho menos. Né? Como ele fez com a China e com outros grandes países. E aí, tudo isso por causa do BRICS. Ele não quer o BRICS, ele não quer participar, mas também não quer que se crie. Caramba, gente, alguém disse pra ele que ele era o dono do mundo, mas não é, não. Não é mesmo. 7 horas, a gente encerra aqui o nosso Conexão desta quarta-feira. A gente se encontra amanhã a partir das 6 da tarde em mais um programa. Um grande abraço e até lá.